Boa noite, irmãs, irmãos. Gostoso nós podemos nos aquecer nesse frio com cânticos de adoração, de alegria ao Senhor, proclamar nosso amor por Ele e entender que nós somos eleitos por Ele. Ele nos escolheu graciosamente em Jesus Cristo. E vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse privilégio de estarmos em Cristo Jesus. Vamos continuar falando sobre Romanos, já estendendo aí, chegando no capítulo 8 já da carta. Realmente é uma alegria nós podemos estudar uma carta tão rica, tão importante para o protestantismo, não é? A carta que motivou Martinho Lutero, Calvino e muitos outros a entenderem o propósito de Deus e a justificação pela graça apenas, independente das obras da lei. Estamos aí então no capítulo 8. Vamos ler o texto de hoje. O texto é do versículo 12 até o versículo 17. Romanos 8, de 12 a 17. Eu vou ler. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Obrigado. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Oremos mais uma vez, pedindo que o Senhor nos conduza nesse estudo e que a clareza do Espírito Santo esteja sobre nossas mentes, nossos corações, não é? Para compreendermos mais esse trecho maravilhoso das Escrituras. Pai, que alegria, Senhor, podemos abrir a Tua Palavra, e especialmente um texto como esse, um texto encorajador, um texto que nos motiva, um texto que nos coloca de pé diante das lutas do cristão. E, Senhor, um texto maravilhoso, Senhor, que precisa de compreensão em seus detalhes. Isso não vem de nós e precisamos que o Teu Espírito seja o nosso professor nessa noite. Que Ele, como mestre soberano que é, nos auxilie, nos assista agora. Rogamos a Ti, ao Espírito Santo, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que essas verdades sejam fincadas dentro de nós e nos fortaleça como filhos de Deus. E também produza arrependimento naqueles que ainda não o são. Que novos eleitos possam ser evidenciados nesses dias por causa do poder do Evangelho e da obra do Espírito, que é poderoso para salvar vidas. Ó Deus, nós te pedimos tudo isso com gratidão, com santa esperança, no nome santo do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto de 12 a 17, aqui do capítulo 8 de Romanos, sob o tema, o título de A Certeza da Salvação. A certeza da salvação. Nós vamos tentar ver isso através desse texto. Não quer dizer que, vez por outra, o mesmo crente mais piedoso não sofra algum tipo de fraqueza na sua fé. Não quer dizer que a certeza da salvação é algo absoluto, constante e frequente na vida de todos os eleitos. Tem momentos que a tristeza nos abate, as perseguições nos abatem, e há momentos de dor extrema que a gente sofre como eleito, como piedoso, e a gente, por vezes, se sente realmente abatido, e a nossa fé muitas vezes oscila. Mas
textos como esse nos colocam de pé de novo, como se fosse uma injeção de ânimo, não é? Vamos tentar ver isso. O que a gente pode trazer de recapitulação do que a gente já viu anteriormente? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para os irmãos que nós já estamos vendo desde o capítulo 6, vocês perceberam que Paulo descreve, desde o capítulo 6 de Romanos, esse processo de santificação, como os eleitos vivem. Eles estão livres do poder do pecado, que ele disse no capítulo 6, Paulo disse que nós somos livres do poder do pecado, disse no capítulo 7 que nós somos livres da condenação da lei, apesar de ainda sofrermos ainda com esse corpo dessa morte que nos faz muitas vezes nos sentirmos miseráveis diante das situações, olhando para nós, vivendo ainda a podridão que existe ainda dentro de nós. Há uma luta, há uma guerra civil dentro do crente, carne contra espírito. Isso no capítulo 7 ele descreve. Porém, então há essa guerra, mas pelo poder da lei do Espírito da vida, Deus nos libertou da lei do pecado e da morte. E isso tem que ficar reservado no nosso coração de maneira bem clara. Pelo poder do Espírito de vida, Cristo nos libertou do poder do pecado, da lei do pecado e da morte. É do poder do pecado e da morte. Por último, então, nós vimos que aqui no começo do capítulo 8, nós vimos que existem duas inclinações. A inclinação da carne, que leva para a morte, e a inclinação do espírito, que nos leva para a vida. A inclinação da carne no incrédulo, ele está dizendo ali do incrédulo, produz uma mente que só cogita, só pensa nas coisas da carne, que são relacionadas ao pecado, que dá para a morte. Por outro lado, a inclinação do espírito constrange, de maneira dócil. O Espírito Santo nos constrange e nos leva, nos conduz para as coisas do Espírito, que no fim dá em vida e paz, nos dá paz com Deus, gera vida e paz, nos levando a buscar as coisas do Espírito. Então, resumindo, Paulo afirma que o crente é a habitação do Espírito. A habitação do Espírito, nós entendemos que não é mais o templo feito de pedra ou de tijolos, como nós temos hoje em dia. A habitação do Espírito é o cristão. Nós vimos a semana passada, do versículo 9 até o versículo 11 deste capítulo 8. Paulo já havia dito isso anteriormente, mas aqui especialmente, dos versículos 9 a 11, Paulo diz que nós somos habitação. Cristo está em vós. E em vós, então, o Espírito está. Se ele está em vocês, vocês então não têm mais condenação nenhuma, porque vocês estão em Cristo e Cristo em vós. Não é? Bom, por que Paulo está falando tudo isso agora? Qual é o objetivo de Paulo? Paulo está falando isso à toa? Não. Há um objetivo racional em Paulo ter dito tudo isso. O alvo de Paulo é mostrar à igreja de Roma que eles são de fato eleitos, que eles precisam da certeza da salvação, de que eles realmente foram chamados por Deus, que eles são amados de Deus, que apesar de quem eles eram, apesar dos seus erros passados, apesar da sua conduta rebelde contra Deus, Deus os chamou. Independentemente da falta de praticar a lei, independentemente de serem gentios, independentemente da vida de pecado anterior, eles foram chamados por Deus. Então, a graça superabundou sobre o juízo. Então, ele mostra ali, por causa de serem salvos pela graça, agora eles então têm essa paz com Deus. E é isso que ele vem descrevendo ao longo desse capítulo. Por causa de iminentes perseguições que a igreja deveria sofrer e vem sofrendo até hoje. As perseguições, o sofrimento, nós vamos ver aqui, que ela não é uma marca do descrente. Não. O sofrimento é uma marca honrosa daqueles que vivem piedosamente. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Não é? Nós não podemos dizer de forma assim
falsa, de forma insincera, já que eu sou eleito, eu sou filho do rei, agora eu tenho tudo o que eu quero, eu não sofro mais nada, e eu não posso, e se eu estou sofrendo alguma coisa, é porque eu não sou eleito. De jeito algum, de forma nenhuma. Paulo vai descrever isso aqui agora para a gente, né? Então, a intenção de Paulo é essa, para fortalecê-los, para reanimá-los, para que eles não apostatem da fé, para que eles prossigam na fé em Cristo, não abandonem as suas igrejas, permaneçam firmes no Evangelho que é a luz verdadeira de Deus para nós, e eles assim permaneçam de pé, não desanimem por causa dos ataques que eles vão sofrer. Agora então Paulo vai continuar mostrando isso, algumas evidências de que o Espírito habita em vós, que ele disse no versículo 9, o Espírito habita em vós, que são os crentes, os cristãos, não só de Roma, mas nos serve, nos encaixa para a vida da igreja nessa noite, não é? E por não terem mais condenação nenhuma, como ele disse no versículo 1 do capítulo 8, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o versículo 1, que puxa tudo isso que ele vem falando ao longo desse capítulo 8, né? Eles estão livres da carne para terem, agora nós vamos ver, terem algo maravilhoso que está aqui contido, terem intimidade com Deus, se relacionarem, travarem um relacionamento de intimidade com o Pai, agora Pai, não é? Então é isso que ele vai tratar aqui. Vamos lá então, versículo 12, vamos começar? Versículo 12, Paulo então, ainda focando lá naquela base desse assunto, que é o versículo 1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, Paulo diz que os eleitos têm uma dívida. Mas então como é que fica o negócio? Poxa, ele diz no versículo 1 que não há mais condenação, mas agora ele diz, assim pois, irmãos, somos devedores. Uai, não há mais condenação, mas tem uma dívida. Parece uma contradição, né? Parece alguma coisa que não está encaixando. Mas ele vai explicar o que é. Ele vai mostrar para nós. Ele vai explicar que não há mais dívida. Nós somos devedores, mas não há carne. Não há carne. Nós não devemos nada para a carne. Como se constrangidos, ou seja, como se obrigados a viver segundo a carne. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que os eleitos têm uma dívida, mas não a carne, não devemos mais nada para nós. A carne aqui significa a nossa natureza pecaminosa, a natureza antiga, quando nós estávamos em Adão. Não, agora nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo e não devemos mais nada para a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, ao pecado. Não temos mais esse vínculo. Eu não tenho obrigação nenhuma de dizer sim, como se ela, a carne, ainda fosse a minha patroa, a minha dona, né? o senhor da minha vida. Não, eu não tenho mais essa obrigação. Eu não devo mais nada para ela. Eu posso dizer na cara dela, carne, para mim mesmo, né? Para minha carne, dizer, não, eu não vou fazer a tua vontade. Eu não sou mais obrigado a fazer a tua vontade. Eu sou livre de ti. Eu não tenho mais nada a ver contigo. Ainda que você seja eu, mas eu não vou te obedecer. Ainda que você me tente, me leve à tentação, mas eu não tenho obrigação de dizer sim para você. Você não manda mais em mim. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, quando Paulo começa aqui, ele diz, assim pois, não é? O versículo 1, assim pois, irmãos, assim pois, ele está ligando com o que ele já disse exatamente do versículo 9 a 11. Ele está dizendo que, esse assim pois, ele está querendo puxar o assunto, trazendo a explicação, ligando com o assunto anterior. Ele está querendo dizer, porque o Espírito Santo habita em vós. Veja o versículo 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Então, se o Espírito está em vós, vocês não têm mais, mudou o patrão, mudou o dono. Quer dizer, vocês são devedores sim. A quem? Implicitamente nesse versículo 12, ele está querendo dizer o seguinte, embora vocês não sejam mais sujeitos à carne, não sejam mais obrigados a obedecer à carne, embora vocês não sejam mais devedores à carne, não devam obediência à carne,
Vocês têm uma dívida. Percebam que no começo do versículo 12 ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores. Nós somos devedores. Dívida aqui quer dizer o seguinte: você deve satisfação ou você deve submissão a alguém. E esse alguém agora, para você que está em Cristo Jesus, não é mais a carne, mas é o Espírito. Você deve obediência ao Espírito. Ele é o seu Senhor daqui para frente. Então, nós temos um outro dono. E essa dívida é submissão ao Espírito. Então, apesar da fraqueza ou da tendência da carne ao pecado, que essa luta ainda está em nós, o crente está livre para não fazer mais a vontade da carne. É isso que Paulo está querendo dizer. Você não deve mais nada para ela. Então, irmãos, quando você pecar, não ponha a culpa no diabo, não ponha a culpa na pessoa que tentou você, não ponha a culpa em ninguém, a não ser em você mesmo. Por quê? Porque você não é mais obrigado a cair em tentação. Você pode ser tentado, isso acontece. Mas quando você cair em tentação, diga, como Davi, Salmo 51, eu pequei. Somente eu fiz o que é mal ao Senhor, de maneira que é tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se o Senhor me matar agora, o Senhor tem toda razão, Senhor. Por quê? Porque eu mereço. Eu pequei. Não podemos mais transferir, nem para a carne, não podemos mais transferir, não é? Por quê? Porque eu estou livre do poder da carne. É isso que ele está querendo dizer aqui. Essa é a essência do que ele está querendo dizer aqui. E o padrão bíblico, meus irmãos, o padrão bíblico é não cair mais em pecado. Esse é o padrão, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas essa luta aí muitas vezes me leva a pecar de vez em quando, essa carne ainda está em mim, essa carne ainda tende, quer me levar para as coisas do pecado, essa carne é forte, né? E isso, muitas vezes, é uma desculpa para a gente andar frouxo com Deus, para a gente não viver uma vida santa, como Ele exige dos seus filhos. Muitas vezes a gente pega textos que dizem, né, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou assim mesmo, é que nem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivo assim, e você mesmo assim, para sempre, né? Assim eu sou a Gabriela, né? E nunca muda. Não é isso. O padrão de vida do crente é: sede santos, porque eu sou santo, diz o nosso Deus. Você quer ser filho de Deus? Quer evidenciar a sua salvação? Seja santo. Já disseram os grandes teólogos que a salvação, a santificação, a vida santa, é a expressão exterior de quem foi salvo, justificado. É a santidade que prova para mim mesmo e para quem for de fora que eu sou um eleito de verdade. A santificação é a marca do cristão, legítimo. É a luta contra o pecado. Eu sei que não é fácil, mas por isso Paulo vai ensinar alguns elementos aqui, algumas ferramentas para a gente lutar e ser vencedor contra o pecado. Sermos vencedores, né? Então, está aqui, versículo 12 ele diz isso. Esse aqui é o padrão. O padrão quer dizer que eu não devo mais nada para a carne, ou seja, eu não obedeço mais a ela, mas eu obedeço a outro que eu devo para ele, que é o Espírito, que habita em mim, em nós, no eleito. Somos devedores ao Espírito Santo. Nós pertencemos a Ele, e é Ele quem habita em nós, e nós somos a casa dEle. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, puxando desde o versículo 9 até o 11. Versículo 13, ele avança e diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo gosta de fazer essa analogia, ou essa comparação, né, esse contraste entre duas naturezas, entre duas situações. Vivendo na carne, vivendo no Espírito. Vivendo na carne, você ganha isso. Andando no Espírito, você recebe isso. Né? Então, Paulo faz isso aqui no versículo 13 também. De novo, o que é que ele está fazendo?
Ele está dizendo que, ele está afirmando, Paulo está afirmando, que só há dois estilos de vida. Ele já havia falado lá atrás, no capítulo 5, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Só tem esse, quando Deus olha para a humanidade toda, ele vê dois homens. Ele olha pelo prisma somente de dois homens. Aqueles que estão em Adão, que não creram ainda em Jesus Cristo, e aqueles que estão em Cristo, que são os verdadeiros eleitos. Não há meio termo, não há terceira ou quarta, quinta opção. Deus, o Senhor, o juiz do universo, ele só vê duas categorias de pessoas. Aqueles que estão em Adão, aqueles que estão em Cristo. Aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que andam no Espírito. Só tem essas duas categorias. Agora ele vai fazer, de novo, ele está repetindo isso. Ele diz, versículo 13, não é? Ele diz, tem aqueles que estão vivendo ou andando, é a mesma coisa, estão praticando as coisas da carne, andando segundo a carne, que leva à morte eterna. Mais uma vez ele está afirmando, ele já falou isso várias vezes ao longo do livro, da sua carta, perdão. E ele diz agora, de novo, quem está vivendo ou andando segundo a carne, se vocês se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, inevitavelmente. Ou seja, sem Cristo é morte, o final é morte. Aquele que está caminhando sem Cristo está na carne. A carne, eu falei já domingo passado, que não somente está praticando pecados extremamente horrendos, né? Quando a gente pensa na carne, né? A natureza pecaminosa, a gente fala, é alguém que está... é um assassino, né? Uma prostituta, ou alguém que está em uma extrema vida de extremo pecado, não é? Não, simplesmente está sem Cristo, está na carne. Está na carne. E o fim é morte. Em segundo lugar, segundo estilo de vida é, vejam que ele não diz assim, mas os que estão no Espírito. Não, ele já havia dito isso. Mas ele está falando agora no versículo 13, mas, depois do mas, a segunda categoria, se pelo Espírito que está, ele está falando para quem? Para os eleitos, para a igreja de Roma. Então, para a igreja, ele está falando assim, mas pelo Espírito, porque vocês têm o Espírito, vocês mortificardes os feitos do corpo, da carne e do corpo, aqui é a mesma coisa, é a mesma situação, mortificardes os feitos do corpo, porque é pelo corpo que nós praticamos o pecado, é pelo nosso corpo, né? Mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está querendo dizer assim, mortificando os feitos da carne e do corpo, através do poder do Espírito, o fim é vida eterna. O foco então de Paulo nesse versículo 13 é, além de reforçar esses dois únicos estilos de vida, só tem dois diante de Deus, além disso, também é mostrar aos crentes que eles agora participam pelo poder do Espírito Santo nessa obra de santificação. Se na justificação o eleito não faz nada para merecer, não faz nada a seu favor, se ele é vivificado, pois estava morto em seus delitos e pecados, e Deus dá vida, e o vivifica, aí então ele crê, e aí ele confessa o nome do Senhor, é batizado, e aí então ele experimenta a obra do Espírito, a primeira manifestação do Espírito, a obra inicial do Espírito, salvando, regenerando a sua vida, e ele não fez nada para isso. Agora, Paulo está querendo dizer assim, vocês é que vão mortificar os feitos do corpo pelo poder do Espírito. Vocês não têm força, mas agora vocês têm um poderoso ajudante. Quem é ele? O Espírito. O Espírito vai ajudar a vocês vencerem, mortificarem a carne. Por isso vocês não têm mais desculpa para viver no pecado. Porque vocês têm poder sobre a carne. Não propriamente você, eu, mas o Espírito que habita em nós. Ele nos dá poder.
para sermos vitoriosos contra a tentação, o poder da carne. Então agora nós somos participantes. Essa obra aqui, perdão, irmãos, essa obra é rejeitar a vontade da carne. É isso que ele está dizendo. Mortificar quer dizer rejeitar a vontade da carne. Ela vem, vez por outra, essa vontade, ela vem me tentar de novo. Ela vem me trazer vontades carnais, pecaminosas, para quebrar princípios de Deus, para abandonar a vida de santidade, uma vida reta diante de Deus. Muitas vezes nós somos tentados ainda, isso é normal para todo crente legítimo. Aliás, só o crente legítimo sofre isso, porque ele tem o espírito que vai guerrear contra a carne. Quem não tem preocupação nenhuma com isso e acha que viver uma vida tranquila, ou precisa viver uma vida tranquila, na verdade não tem não é um eleito de verdade. O eleito sofre, e sofre muito, porque ele quer viver para agradar o seu Deus, porém, ele luta contra a carne. Ele tem essa luta dentro dele, não é? Então é isso, é rejeitar a vontade da carne. Então, na justificação e na regeneração, nós somos totalmente passivos. Agora, porém, na santificação, nós somos convocados pelo Espírito Santo a mortificar a vontade da carne. Agora o Espírito nos chama e ele diz assim: agora eu estou contigo, vai. Diga não para ela, você não deve nada para ela. Lembra-se, versículo 12? Você não deve nada para a carne, você não precisa obedecê-la mais. E eu estou contigo nessa guerra, eu estou do teu lado. O Espírito diz isso para nós. E aí a gente luta contra o pecado, contra a tentação e a carne. E isso exatamente é o que Jesus ordenou. Se você abrir lá em Lucas, não precisa abrir, mas se você quiser anotar para ler em casa, Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, eu vou ler para você. Diz assim, Jesus ensinando, ele diz assim, Lucas 9, quiser anotar aí ou quiser ler comigo, Lucas 9, 23 e 24. Jesus, o Senhor, diz assim, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus está querendo ensinar exatamente o que Paulo também aprendeu com o Senhor e está explicando em outras palavras, mas o que Jesus quer dizer é exatamente isso. Se você é meu discípulo, quer vir após mim, então você tem que se negar a si mesmo. Você precisa mortificar a sua carne. Você precisa negar a vontade da sua carne. É isso que ele está querendo dizer aqui. Negue a si mesmo. E Lucas descreve algo que os outros evangelistas não colocam. Eu acho bastante interessante nesse evangelho de Lucas, porque ele diz isso dia a dia. Ele quer dizer assim, todo dia você tem que fazer isso. Todo dia a carne vai estar de pé de novo. Todo dia a tentação vai bater na sua porta. A carne quer te pender para o pecado, para te levar para as coisas da carne. Todo dia, dia a dia, você tem que mortificar a sua carne e tem que tomar a sua cruz para poder seguir ao Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. E depois ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser fazer a vontade da carne, salvar aquilo que a sua vida, quer dizer, a vida carnal, se quiser ainda fazer a vontade da carne, você vai perder sua vida. É isso que ele quer dizer. Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Você vai para a morte. Você vai perder a sua vida, na verdade. Você quer salvar, você quer fazer a tua vontade ainda, não a vontade do Espírito. E você vai perder. Mas depois, ele diz, quem perder a vida, ou seja, quem mortificar a sua carne, por minha causa, esse a salvará. Esse a salvará. Então é essa a luta. Quem mortifica? Nós. Com o nosso poder? Não, com o poder do Espírito. Então, somos nós, mais o Espírito, lutamos contra a carne. Mortificamos a vontade da carne. Então, aqui, Paulo está explicando isso. Versículo 13. Né?
mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. E isso só é possível através do poder do Espírito Santo. Há uma frase de Martinho Lutero, bastante conhecida, acho que a maioria conhece. Lutero disse uma vez assim: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Isso não dá para impedir. Mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nós podemos impedir que o pássaro faça ninho aqui na minha careca. Eu posso impedir isso. Eu não posso impedir que ele sobrevoe a minha cabeça. Está fora do meu alcance impedir isso. Mas eu posso impedir que eles façam ninhos na minha cabeça. Isso eu posso. Isso está disponível para mim. É possível eu combater isso. Né? O que ele quer dizer com isso? Aí Lutero vai explicar. Assim também, não podemos nos livrar de sermos tentados. A tentação acontece. Nós não podemos confundir tentação com pecado. A tentação acontece. Jesus foi tentado. A tentação pode acontecer. Mas, Lutero terminando, né? Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Isso nós podemos fazer. Não cair em tentação. Podemos dizer até, em parceria com o Espírito Santo, que nós temos poder para isso. Então, nós temos que guardar isso no nosso coração, que a vida do crente, a expressão de que você é um verdadeiro eleito, que você é um verdadeiro crente, é que você luta contra o pecado. Que você tem poder e vence o pecado. Ainda que vez por outra você caia. Qual é o antídoto contra isso? Arrependimento e confissão. Quando você cai em pecado, o crente vez por outra cai. Davi caiu. Muitos patriarcas caíram. E Deus nos dá a graça de podermos voltar para Deus em arrependimento. O filho pródigo caiu em tentação, ele não mortificou sua carne, quis fazer sua vontade, foi para o mundo. Mas depois, quando caiu em si, ele voltou para a casa do pai arrependido e confessou: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores, Senhor. Pai. Mas era pai, ele voltou para casa. Essa é a vida do crente. Mas isso não pode ser a regra, isso é a exceção. A regra é: não peque, porque você tem poder para evitar o pecado. A regra é essa, irmãos. Não caia em pecado, porque você tem que mortificar a carne. E se você não mortificar a carne, ela vem com tudo e vai te derrubar. Isso não é o diabo, não. É você mesmo que está enfraquecido com as coisas que Deus te dá, as ferramentas que Deus te dá para você lutar contra a tentação, a carne, e ela vai ganhando força e um dia ela te derruba. Não é? Então, versículo 14 agora. 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado aqui significa obedecer, é obediência. A marca a evidência da filiação dos filhos de Deus, a evidência de que você, eu, somos verdadeiros eleitos, é a obediência. Ninguém pode dizer que é filho de Deus se não obedecer. Ser guiado pelo Espírito aqui significa obedecer à vontade do nosso Pai. Ser guiado pelo Espírito do Pai, o Espírito de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: que o Espírito nos guia para mortificar os feitos da carne. Quando eu mortifico, apontando para o versículo anterior, né? Quando pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito, eu mortifico a carne e por isso eu não vivo em pecado, significa então que eu sou filho. É uma evidência de que eu sou filho, de fato. É isso que ele quer dizer aqui. Então, o Espírito nos guia para isso. Ele não está nos guiando, muitos acham que estar cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito, é fazer coisas maravilhosas, coisas muito sobrenaturais. Mas, na verdade, ser guiado pelo Espírito, a maior prova
que você está cheio de Espírito, é que você é obediente. É obediente à vontade de Deus. E aqui está implícito que eu preciso conhecer a vontade de Deus. E como é que eu conheço a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Não tem jeito. Ó Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Eu posso pedir, mas você nunca abre a Bíblia, você nunca vai saber qual é a vontade de Deus e nunca vai poder obedecer. Você só pode obedecer aquilo que você conhece, não é verdade? Se eu começo a trabalhar numa empresa e o patrão lá da empresa não me dá um manual de instrução, eu estou lá num determinado setor da empresa e eu nunca me instruíram o que eu devo fazer naquele setor, qual é a atividade que se tem dentro daquele setor, não fui instruído, como que eu vou obedecer? O patrão uma hora vai me dar as contas, porque eu não sei o que eu faço lá dentro. Eu não fui instruído. E nós precisamos do manual de Deus para conhecer a sua vontade. A vontade revelada de Deus está nas Escrituras, está na palavra de Deus. E sem isso, eu não vou poder obedecer. Está implícito aqui. Né? Ser guiado pelo Espírito é obedecer à vontade de Deus, que é revelada na sua palavra. Ser guiado pelo Espírito é entrar para dentro da Bíblia, conhecer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para mim, o que Deus quer dos seus filhos e aplicar essas verdades na minha vida. Isso é ser guiado pelo Espírito. E é a prova maior de que eu sou filho. Essa é uma prova, a obediência. Uma prova de que eu sou filho. Não é? Ele me dá vitória contra a vontade da carne. Já falei isso, não é? Então, depois de vencer a carne, obedecer significa conhecer a vontade do Espírito para cumpri-la. Já falei isso também. Vejam comigo um texto paralelo em Ezequiel, capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel, profeta Ezequiel, 36, versículos 26 e 27. Acompanhem comigo. O profeta, inspirado pelo mesmo Espírito, guiado pelo Espírito, ele ensina o seguinte. Ezequiel, está depois do livro de Lamentações, de Jeremias, né? Aí você vem Ezequiel, eu falei Ezequiel, né? Não, é Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, diz o seguinte: dar-vos-ei, quem vai dar isso aqui para nós? Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Infelizmente a tradução aqui colocou com E minúsculo, mas esse espírito aqui é o Espírito de Deus, né? Darei um novo espírito para vocês, né? É a aplicação. Isso aqui aconteceu lá no Novo Testamento de maneira mais cabal, mais completa, mais plena. Não é que os crentes do Velho Testamento não tinham o Espírito, não. Mas isso ocorreu de forma mais completa depois da assunção do Senhor, quando Ele derramou o Espírito sobre a igreja. Mas aqui ele diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O que significa isso? Significa que se eu tiver um dia um problema cardíaco, vai dar menos trabalho para o cardiologista fazer uma cirurgia no meu peito, porque o coração de pedra é difícil de arrancar, mas é fácil substituir um coração de carne. Vocês acham que é isso? Desculpa, é uma brincadeira. É óbvio que ele está querendo dizer o seguinte: coração mole é um coração obediente. Ele está querendo falar de obediência. Ele está falando que coração de pedra é um coração rebelde, é um coração que você bate e ele não quebra, você bate e ele não quebra, você bate e ele não quebra, é um coração duro. No Velho Testamento chamava-se de dura cerviz, é o coração rebelde. E quando ele tira esse coração de nós, ele está fazendo essa mesma obra pelo Espírito. É uma analogia, não é que ele vai tirar literalmente o meu coração e botar um novinho lá, totalmente obediente. É o Espírito que está em mim, que esse Espírito novo me dá um coração novo, um coração amolecido, como carne, macio, ou seja, obediente, submisso, que se curva diante de Deus, que diz: sim, Senhor, é o Senhor que manda, eu obedeço, eu sou teu filho,
Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. É isso que significa. E olha o versículo 27. Explica isso. É a evidência. Porém dentro de vós o meu Espírito. Aqui sim, o Espírito está com letra maiúscula, né? Porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou vocês vão me obedecer. Por quê? Porque o Espírito, o meu Espírito, está em vocês. É isso que Paulo está querendo dizer lá. No versículo 14, voltando a Romanos, versículo 14. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito está em nós, para que nós, agora com o coração de carne, coração mole, não mais um coração de pedra, agora eu posso fazer a vontade do Pai. Sem Ele, sem o Espírito, eu não consigo obedecer o Pai. Eu não consigo fazer a vontade dEle. É isso que ele está querendo dizer aqui. Versículo 15 agora, avançando um pouco mais. Então, vimos aí a evidência de que eu sou filho. É quando eu anulo a carne, mortifico a carne, eu luto contra a carne. E o segundo passo, porque eu estou rejeitando a carne, eu posso seguir o Senhor, não é isso? Eu tomei a minha cruz, eu neguei a mim mesmo em primeiro lugar, tomei a minha cruz, agora eu posso segui-lo. O que é segui-lo? É obedecê-lo. Eu sou discípulo de Cristo. Primeira evidência, eu mortifico a carne. Segunda evidência, eu obedeço e sigo o Senhor. Eu faço o que Ele quer. Eu o obedeço, porque o Espírito está em mim. Terceira evidência, versículo 15. Terceira evidência, por que eu sou eleito? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ele está querendo dizer o seguinte, agora já não é mais o problema da carne. Sabe qual é o problema agora? A lei. Ele está querendo dizer o seguinte, vocês não precisam mais voltar para a lei, obedecer, praticando a lei, ou se escravizando de novo na lei. Não recebesses o espírito de escravidão. A escravidão aqui era o que os legalistas viviam, os judeus viviam. Eu só posso, só sou eleito, aceito por Deus se eu obedecer. E é verdade que a obediência, eu disse que a obediência faz parte, mas não pelo meu poder, pelo poder do Espírito. Eu não consigo obedecer plenamente, mas pelo Espírito é possível. E ainda assim, tem vez por outra que eu vou desobedecer, mas eu me arrependo e volto, peço perdão para o meu Deus, porque eu o amo. Veja agora, é o que ele vai dizer no versículo 15. Porque o espírito de escravidão, ele não está, eu não vivo mais por ele, pelo espírito de escravidão. Outra vez. E o fim da escravidão pela lei, porque se eu viver nesse espírito de escravidão, sob o regime da lei, querendo praticar a lei, e só quando eu pratico a lei é que eu sou aceito por Deus, é que Deus me ama, que Deus me aceita pelos meus méritos, pela minha força, pela minha superobediência. Se eu vivo assim, eu me sinto escravizado. E qual é o fim? Temor. O que ele diz aí? Para viver outra vez e atemorizados. Por que eu fico atemorizado? Se eu viver nesse regime? Porque eu não consigo obedecer à lei plenamente. E aí eu anulo aquilo que o versículo 1 diz, que eu não tenho mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora a condenação volta. A condenação me traz temor. Eu vou viver atemorizado, eu não vou dormir direito. Senhor, hoje eu pequei de novo. Senhor, eu não consigo obedecer a tua lei. Senhor, eu quero fazer tudo, mas lembra que Paulo lutou contra isso? Ele falava no capítulo 7, Senhor, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou. Por quê? Porque ele luta com a força dele, com a força tão pequena do homem. Ele luta para praticar a lei, e ele não consegue. E aí então eu vivo atemorizado. Se é esse o espírito que está em mim, eu vou viver escravizado e por fim com condenação, atemorizado de novo. Mas, olha só, de novo, em contrapartida, em relação a outra face da moeda, ele diz assim, mas
Recebestes o, aqui infelizmente, de novo, né, a tradução pôs o E minúsculo, não sei se a tua versão está assim, mas o E de espírito de adoção aqui é com E maiúsculo. É porque, tem uma explicação para isso, é porque na tradução para o português, nós temos essa diferenciação entre palavras com letras que iniciam com letras maiúsculas e outras com letras minúsculas. No grego não tem. No grego só existe um minúsculo. Então, o espírito do homem, como o espírito de Deus, até mesmo o espírito maligno, é com Ezinho ou com P, é um pneuma, né? É o Pzinho. Ele é minúsculo, sempre minúsculo. E não tem maiúsculo no grego. Então, na hora de traduzir, aqui poderia ser colocado com E maiúsculo, porque esse espírito de adoção, o segundo espírito de adoção aqui, é o Espírito Santo. É o Espírito que adota, baseados no qual clamamos Abba Pai. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que esse Espírito que eu recebi, que você recebeu como eleito, esse Espírito que está em mim, ele trabalha na minha vida, para que eu tenha agora paixão pelo meu Pai. Eu já não olho mais para o pai. Lembra-se do caso dos dois filhos, né? Do filho pródigo e do irmão dele, o irmão mais velho. Lembra-se o filho pródigo é aquele que se relacionava com o pai, tanto que ele voltou para casa. Embora tenha falhado, tenha pecado, ele se arrependeu e voltou, porque eu sei que na casa do meu papai tem pão. Ali poderia ser colocado assim, eu quero voltar para a casa do meu Abba Pai. É o que ele diz aqui. Porque na casa do meu paizinho tem pão. Eu me relaciono com ele, eu tenho intimidade com meu papai. Agora o filho mais velho diz assim, o senhor, mas eu sempre fiz as coisas direitinho, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu me deliciar com os meus amigos. Quer dizer, ele não via o pai como Abba Pai, como paizinho. Ele via o pai como um patrão, como um chefe rigoroso, e ele obedecia à risca. Ele não tinha intimidade com o papai. Ele não abraçava o papai. Ele não chorava nos ombros do papai. Ele não brincava com o seu papai. Ele não tinha intimidade, ele não travava relacionamento com o pai. E aqui diz que esse Espírito que nos fez, que nos adotou como filhos, ele nos leva a nós clamarmos, Abba Pai. Eu tenho um papai, eu posso buscá-lo, eu tenho intimidade com ele, eu sei que ele sabe que eu não presto, mas ainda assim ele me ama porque eu sou seu filho. Então eu tenho intimidade com esse papai. Eu posso contar tudo que eu tenho de mágoa no meu coração para o meu papai, que eu sei que eu não vou aborrecê-lo, ele vai me ajudar a me livrar de tudo isso. Eu posso abrir meu coração, eu posso ter intimidade com esse Deus que é meu Pai. Aqui o termo é esse, é intimidade. Nós clamamos Abba Pai. Esse Espírito, então, que me livra dessa escravidão. E agora eu não tenho mais temor. Agora eu tenho liberdade, porque eu tenho um Pai. Esse Deus que para alguns vai ser juiz, para mim também vai ser juiz. Só que esse juiz é meu Pai. Ele é meu pai, ele vai julgar todas as coisas, mas ele é meu papai. Que maravilha, irmãos, que graça. Você já imaginou saber que o juiz do universo, que vai condenar eternamente alguns para a desventura eterna, para a condenação eterna, para o inferno eterno, ele é o meu, o teu, o nosso pai. E por isso eu sou herdeiro dele. Então não tem mais como eu ir para outro lugar a não ser para o lado dele. Porque ele me comprou, ele me adotou. Se fosse uma adoção meia fajuta, possível de eu perdê-la, ele não tinha colocado o Espírito dele dentro de mim. Mas ele colocou o selo do Espírito dentro de mim. Por isso eu sou seu filho e nunca mais vou deixar de ser. Apesar de quem eu sou. Apesar de não merecer. Como eu vi nessa manhã. Apesar de sermos porcaria. Nós somos porcaria, mas ele me comprou, ele me amou. E eu sou filho, e ele é meu papai.
Então é isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 15. Então a outra evidência é que eu tenho intimidade com o meu Pai. O eleito pode relacionar-se intimamente com Deus, que agora é o seu Pai. Pai significa isso, protetor, provedor, aquele que me dará a sua herança, eu sou dele e ele é meu, eu tenho intimidade, eu posso me chegar na casa dele, posso me chegar no seu ombro e chorar. Encerrando, versículos 16 e 17, Paulo vai encerrar dizendo o seguinte, agora, aqui na teologia, o termo aqui é o testemunho interno do Espírito Santo, é isso que ele vai falar agora nesses dois versículos, principalmente no 16, é o termo, aqui é o testemunho interno do Espírito Santo. Ele diz no versículo 16 que o próprio Espírito, que é o Espírito com letra maiúscula, aí sim está correto, Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito com letra minúscula, que é o Espírito do homem, que está em nós, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, ele está querendo dizer aqui, o testemunho, quer dizer que ele testifica. O Espírito de Deus está falando para mim, não tem mais condenação, porque agora você é filho. Não há mais condenação, porque você está em Cristo. O testemunho interno do Espírito Santo em nós, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, esse Espírito, ele fala conosco de maneira tão doce, tão gostosa. Sabe aquele cicio baixinho, ele sussurra vez por outra nos nossos ouvidos, lá nas profundezas, nos ouvidos do coração, né? Faz de conta que o nosso coração tem duas orelhas lá dentro, né? E ele fala bem baixinho no meu coração, você é meu. Agora você é minha. É o Espírito que fala de maneira doce, lá dentro de nós. Isso é internamente, né? Ele fala isso. Agora, ele não está dando uma possibilidade, olha, ele não está falando assim, talvez você seja meu filho, talvez você seja minha filha, de forma nenhuma. É o Espírito de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas. Ele está afirmando, ele está dizendo assim, e ele não pode mentir, você é meu. É isso que ele está dizendo. Você é meu filho. Agora você me pertence. Apesar de tudo que você é meu. Ele está afirmando. Isso é o testemunho interno do Espírito Santo. E quando ele diz, então, que ele testifica, ele está querendo dizer que ele convence o nosso coração. Eu não estou querendo dizer aqui que nunca mais, já disse isso no começo, nunca mais a gente vai ser abalado, né? Às vezes a gente abala, nós somos fracos, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, o Espírito é forte. Não é isso que Jesus diz? A carne é fraca. Muitas vezes eu sinto dúvida. É aí que o Espírito vem e diz, calma, você é meu. Você é meu. E ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Ninguém tem esse poder, aleluia. Irmãos, a gente precisa descansar nessa promessa. O Espírito testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus. Ele testifica com o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Somos eleitos. E no versículo 17, essa evidência interna, mais uma evidência, agora interna, né? O Espírito Santo. Vamos recapitular para a gente terminar. Primeira evidência, então, é quando nós mortificamos a carne. Quando eu luto com a carne, é uma evidência de que eu sou eleito, sou um filho de verdade. Quando eu luto contra a carne, porque me preocupa, eu não quero mais desobedecer a Deus. Em segundo lugar, eu sou guiado pelo Espírito, eu obedeço, então eu quero conhecer a vontade de Deus para fazê-la. Sou guiado pelo Espírito. Outra evidência externa de que eu sou filho. Primeiro é lutar contra a carne, segundo é obedecer o Espírito, ser guiado pelo Espírito e obedecer a palavra de Deus. Terceira é ter intimidade com Deus, já não mais viver
por obrigação, praticar a lei por obrigação, não, mas agora eu pratico por amor, porque eu amo meu papai, eu tenho intimidade com ele, e por isso eu obedeço sim, porque eu o amo. Eu o amo, agora eu faço isso por amor, não mais por obrigação. Quarto lugar, agora interno, é uma testificação interna. O Espírito fala para mim que eu sou filho. O Espírito Santo sopra no meu ouvido, você é filho. E quarta evidência agora, ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em primeiro lugar, antes de terminar com a evidência, ele explica que há uma promessa futura aqui, há uma promessa para os filhos. Se somos filhos, somos também herdeiros, ou seja, tudo que Deus tem é nosso, é meu. Tudo que é de Deus pertence aos eleitos. Eu sou herdeiro de Deus, mas nunca independente de Cristo. Só em Cristo estão todas as bênçãos de Deus. Ele diz, eu sou herdeiro de Deus, porém, só quando sou co-herdeiro com Cristo. Somente por causa de Cristo. E nunca, tudo com Cristo e nada sem Ele. Só Cristo me dá condições de ser herdeiro do Pai dele. Ele é filho legítimo. Tudo é dele. Ele é legítimo. Eu sou adotado. Lembram-se? Nós temos o espírito de adoção. Ele é filho legítimo, da mesma essência de Deus. Ele é o Deus Filho, gerado do Pai, porém eterno. Explique isso. Não dá. Eterno. E ele é filho, e por causa dele, graciosamente, ele reparte a sua herança comigo. Co-herdeiro com Cristo. E sem Cristo eu não sou herdeiro de nada. Assim, sou herdeiro do inferno. Ou mereço o inferno. Não é? Então ele termina dizendo isso. E é mais ou menos como a noiva, né? Uma noiva que era uma plebeia, num reino maravilhoso, rico, tem todas as coisas, maravilhoso reino de um determinado rei, que tem um filho muito bonito, além de ser bonito, ele é o dono de tudo, ele é o príncipe, podia-se dizer, o príncipe encantado, e ele é o grande, que almejado por todas as donzelas do reino, e todas elas não têm condições de serem filhas, porém ele se encanta de uma, o príncipe, e ele quer se casar com ela e torna-se noivo dela. E aquela noiva, embora plebeia, embora pobre, embora não tenha nenhum dote, não tenha nada que mereça, ele é apaixonado por ela. E ela torna-se agora por ser noiva e esposa desse príncipe, que se torna rei no lugar do seu pai, ele passa para ela tudo o que ele tem. Como ela é coparticipante do reino desse príncipe agora. Então ela é uma rainha, ela passa a ser rainha com esse novo rei, que é o príncipe que assume o trono do pai. Uma historinha para você, para ilustrar um pouco a gente, essa situação. A noiva de Cristo, a igreja, que somos nós, ela é herdeira, co-herdeira com Cristo, daquilo que é do rei, do pai. E nós somos herdeiros de tudo isso. Tudo isso. Indescritível isso. E ele termina então com a última marca. Qual é a última marca? Final do versículo 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Qual é a marca? Qual é a evidência de que você é cristão? O sofrimento. Quer uma evidência mais presente do que essa? Não tem. Dias felizes não são muitos, mas dias de lutas são bastante. Talvez existem momentos que a gente tem menos crises, né? Mas a crise faz parte da vida cristã. Aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. O sofrimento faz parte. E ele diz que se o sofrimento presente, e isso ele vai explicar a partir do versículo 18, nós vamos dar continuidade a isso quando Deus permitir, né? Ele vai falar sobre isso, sobre o sofrimento do tempo presente, e agora não dá para comparar com aquilo que é na glória. É isso que ele vai passar a falar no próximo capítulo da novela. Não é? Ele vai continuar falando, e ele vai explicar com mais detalhes isso tudo. Não é? Então, ele diz agora, o sofrimento você tem agora, é uma marca de você é crente, e essa marca que evidencia também que você é o eleito,
também é a garantia de que você receberá a glória. Você vai ser glorificado. Se com Cristo, vejam, se com Ele quem? Com Cristo. Se com Ele sofremos, da maneira como Ele sofreu. Porque nós não somos desse mundo e o mundo nos aborrece. Como aborreceu a Ele, como perseguiu a Ele, vai nos perseguir. Por causa disso, os sofrimentos que nos identificam com o nosso noivo, também é a prova de que, como Ele foi glorificado, eu também serei, nós também seremos um dia. Como Ele tem a herança do Pai, eu também tenho por Ele, por causa dele, do meu noivo. Né? E assim Ele encerra. E é a garantia da glória futura, é o sofrimento presente. A cruz precede o trono. Antes do trono, lembram-se o que Jesus passou? Pela cruz. Da mesma forma, gente. Não tem jeito. O que isso nos ajuda? Por que essa palavra, Paulo já estava falando para os romanos? E o que isso nos leva, nos ajuda nessa noite? Algumas aplicações, rapidamente. Primeira delas, a certeza ou a segurança da salvação, com textos como esse, torna os eleitos mais fortes nas lutas. Isso nos ajuda a lutar contra aquilo que nós temos que lutar no dia a dia. Nos torna mais convictos da verdade. Eu sou um eleito. Né? Essa certeza me dá segurança, me dá convicção da verdade. Essa segurança da salvação faz com que os eleitos fiquem perseverantes na fé e não abandonem a sua fé. Faz com que nós nos tornemos mais corajosos no sofrimento. Levantemos o nosso joelho trôpego e continuemos a caminhar, porque a vida cristã é assim mesmo. E isso nos faz contagiantes aos de fora, porque eles vão ver a gente sofrendo com isso tudo e adorando ao nosso Deus. E vão falar assim, eu quero que esse homem, que essa mulher tem. Não é possível. Olha o que ele está passando. E ainda assim ele é um homem, uma mulher de fé, de coragem e perseverante. E ainda continua amando esse Deus. Esse Deus tem algo especial. Quero conhecer esse Deus dessa mulher, desse homem. Isso contagia. Segundo lugar, o que engloba então é essa certeza da salvação. O que engloba? O que faz parte dessa certeza? Quais os ingredientes que me faz ter certeza da salvação? Né? Como nós obtemos isso? Primeiro lugar, já recapitulando, negando-se a si mesmo ou rejeitando a vontade da carne, versículo 13. Segundo lugar, conhecendo e obedecendo a vontade de Deus, revelada na sua palavra, ou seja, sendo guiado pelo Espírito, versículo 14. Terceiro ingrediente para que eu possa ter certeza da salvação, travando um relacionamento de intimidade com Deus, através de vida de oração, de confissão, através de um andar com Deus, através de intimidade com Deus. Né? Versículo 15. E por último, confiando e fortalecendo-se com o testemunho e com as promessas do Espírito Santo, versículos 16 e 17. O Espírito fala para mim que eu sou filho. E a marca do sofrimento é uma marca de uma legitimidade como filho. E que isso vai me dar gera uma promessa, a vida eterna. Eu vou ser glorificado um dia. Isso nos alegra. É assim que nós obtemos certeza da salvação, através desse processo. Terceiro e último lugar. Então, por causa disso, irmãos, leve para casa e questione a si mesmo. Sonde o seu coração. Se a coisa mais importante da vida é o seu relacionamento com Deus, como é que você está hoje, à vista de tudo isso? À vista dessas coisas? Se essa palavra tocou no teu coração, julgue a si mesmo. Analise a sua vida. Não o vizinho, não o próximo, não o cônjuge. Faça uma autoanálise à luz desse texto. Se o relacionamento com Deus é uma prova de que eu sou filho, como é que está esse relacionamento, hein? Será que eu tenho uma vida de oração? Será que eu conheço a vontade dele? Será que eu estou negando a carne? Será que eu estou deixando que essas verdades entrem para dentro de mim, convençam o meu coração de que eu sou filho? Nenhum sucesso na vida compensa o seu fracasso em ter intimidade com o Deus soberano. Nenhum sucesso. Você pode ser rico,
você pode ter saúde, você pode ter uma boa família, você pode ter filhos maravilhosos, você pode ser um homem muito culto, uma mulher muito culta, você pode ter de tudo de bom, mas se você fracassar no teu relacionamento com Deus, você está perdido. Nada mais vale a pena. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a travarmos esse relacionamento com o nosso papai, não é? Vamos fazer uma oração. Depois nós vamos ter um hino, não é? E depois vamos cear, vamos participar da ceia do Senhor. Oremos. Pai, que essa palavra aqueça o nosso coração e o nosso amor por Ti. Também produz arrependimento àqueles que estão numa vida frouxa com o Senhor. Ó Deus, que esse arrependimento, que essa palavra exorte o nosso coração e quebre a nossa dura cerviz, para que voltemos ao Senhor em arrependimento como filho pródigo, mas em relacionamento com o nosso Pai. Ó Deus, faz com que essa palavra, como uma espada de 2 gumes, penetre nas profundezas do nosso coração. Separe a alma do espírito e faça com que vejamos o quanto ainda nós precisamos nos relacionar com esse Deus maravilhoso. Pai, nós pedimos isso, para a glória do Teu nome e para a nossa salvação, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.